compartilhar sobre o jovem na família. E eu confesso, irmãos, e aí, tanto que eu sempre gostei da história desse jovem na Bíblia, mas devido a esse desafio eu fui ainda mais dar uma olhada na vida de José, filho de Jacó. A quantidade de lições e de emoções também, porque é uma coisa que nós precisamos ter a percepção que a emoção faz parte da caminhada. Não o emocionalismo, porque todo ismo é perigoso, mas quando eu olhei para a vida desse jovem aqui, eu vi muita fé e vi muita emoção. De alguém que fez bem à sua família. De fato, José foi um jovem que fez muito bem à sua família. Você tem feito bem à sua família? A sua existência familiar tem feito bem aos seus familiares ali? É sobre isto que nós queremos meditar um pouco nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, nós vamos ler 15 versículos do capítulo 45 de Gênesis. Gênesis 45, de 1 a 15. Não sei se tem algum José aqui, deve ter algum José, mas será se o José sabe o que é que significa seu nome? Eu achei tão engraçado o que significa José, meus irmãos. José significa acréscimo, mais um, porque diz respeito a uma fala, uma oração de Raquel. Porque ela viu Lia tendo 4 filhos, né? Teve Rubem, Simeão, Levi, Judá. Ela não tinha nenhum filho, e aí Deus se lembrou de Raquel, e ela botou o nome José, dizendo, acrescente mais um, veio Benjamim. Então o nome tinha um sentido. Eu achei muito engraçado o nome José, apenas, né, ter esse sentido aí. Diz assim a palavra do Senhor. Então José, o mais um, né, acréscimo, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos, agora, cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado, para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem
depressa para junto de meu pai, e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demore, o Senhor habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou, eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que está falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Eita homem que chora, né? José chorou várias vezes, irmãos. Antes da gente meditar sobre José, acredito que pertine que a gente reflita um pouco sobre o pensamento humano. Sobretudo o pensamento cristão. Se temos evoluído ou involuído. O que o jovem cristão pensa hoje sobre Deus? E aí extensivamente podemos pensar, não precisa ser só jovem, adolescente, adulto, enfim. O que pensa sobre Deus? O que o jovem pensa sobre a Bíblia? Sobre as Escrituras Sagradas? Sobre a igreja? Por que congregar? Por que estar junto de jovens numa igreja? Ou sobre a própria sociedade? E por fim, sobre a família? O que o jovem cristão está pensando sobre a família? O contexto de família. Até porque temos ouvido tantas possibilidades de novas terminologias, e não só termos, mas formas de família. E aí tem que entender lá o que Deus falou de família, o que a Bíblia diz sobre família. O que está passando na cabeça da juventude e dos jovens? E de nós adultos também. E por fim mesmo, o que o jovem pensa sobre autoridade? Quantas vezes eu não já ouvi aí dizer, eita, que antigamente os jovens, os filhos tinham mais respeito pelos pais. O menino não passava no meio onde tivesse 2 adultos conversando, não. Quantas vezes não já ouvi isso? Antigamente, o filho dizia, bença pai, bença maninha. Mas aí algumas coisas foram deixando de acontecer com o passar do tempo. Alguns ainda continuam. Mas o que é que está acontecendo? Por onde anda o pensamento humano? Principalmente, irmãos, temos que pensar sobre isso, sobretudo com o advento das novas tecnologias. O conhecimento é facilmente e extremamente compartilhado. O seu filho sabe muito mais coisas do que muitos de nós que já estamos meio amadurecidos com o tempo. Antigamente o conhecimento era passado do pai para os filhos. Hoje os filhos sabem de sexo, sabem de economia, de questões financeiras, a partir de um aparelhozinho, cadê? E conhecimento é poder. E muitos filhos, hoje acham-se, jovens filhos, acham-se que sabem mais do que os próprios pais. Por quê? Porque conhecimento é poder.
Meu menino, eu só tenho um homem lá em casa. Lá em casa são 3 homens. Meu menino mais novo faz tanta coisa no celular, eu nem se aprendeu isso aonde. Ele tem um conhecimento que não fui eu que lhe transmiti. De maneira que todo esse processo está passando de transmissibilidade, que antigamente os pais ensinavam os filhos, com acesso às tecnologias, esse processo foi alterado e se inverteu. Tanto cronologicamente, hoje os filhos que são mais novos estão ensinando os pais a manusear o aparelho, e também por uma questão autoritativa, sendo que conhecimento é poder, e quem conhece mais tem mais poder que outro, pelo menos na linguagem social que se tem por aí. Talvez isso esteja mexendo com a cabeça dos jovens filhos nas famílias. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que o conhecimento conduz ao orgulho. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Assim sendo, é de fundamental importância que perguntemos qual a visão de mundo ou a cosmovisão que os jovens em família estão abraçando. Além do mais, será que os frutos do período das luzes ou iluminismo continuam reverberando nos nossos dias? É claro. Será que René Descartes, que disse penso logo existo, ou melhor, penso logo sou, defendendo que a razão, que o conhecimento, que a capacidade intelectual é que faz você existir? Então, quando se tem muito conhecimento, se tem o poder e acha que pode mandar nos outros. Será se isso está ocorrendo, né? Por isso precisamos pensar sobre por onde anda o pensamento humano, sobretudo o pensamento cristão. Vivemos uma crise de autoridade terrível. Tudo é motivo de questionamento. Então, os meus 2 mais velhos são beleza, tranquilo. Mas o mais novo, o pessoal diz que é o fim de rama, né? O mais novo, se você disser uma coisa para ele, diz, por quê? Ele sempre quer uma explicação racional que o convença. Só que tem coisa que não tem que dar explicação. Eu digo, é porque eu quero. Você não vai fazer. Uma vez eu comprei uma camisa para ele, ia ter um coral infantil na igreja, eu estava com uma pressa muito... Aí comprei uma camisa, e na camisa tinha umas estampas, aí tinha uma serpente, um dragão, um negocinho aqui, era de uma série de um filme. Aí eu digo, depois que eu cheguei em casa que eu vi, meu Deus, e você vai ficar lá na frente com esse negócio, meu filho, olha, a serpente, ela simboliza o diabo lá no Jardim do Éden. Aí ele parou, olhou para mim, não concordo, pai. Se fosse assim, ninguém ia para o zoológico, lá também tem serpente. Ele só tinha 8 anos, vai fazer 10 agora. De maneira, meus irmãos, que o pensamento está passando por um processo de transformação. E aí eu pergunto, estamos evoluindo ou involuindo? Teve um filólogo, filho de pastor, mas aos 9 anos de idade, decepcionou-se com a morte do pai que era pastor, uma doença grave, chamado Friedrich Nietzsche. E ele escreveu muitas coisas, mas ele escreveu sobre a ética, onde ele defende a ética do Senhor e repugna a ética do escravo. Ele diz, a ética do escravo é a ética dos cristãos. Humildade, obediência, submissão. Ele defendia a ética do Senhor, do ser maduro, uma humanidade madura em que deve, de fato, dominar o outro. E a gente vê muitas vezes uma juventude hoje tão soberba, muitas vezes. A questão da humildade é tão
desvalorizada, e o nosso Cristo era humilde. Era humilde. Será que esses conceitos aí não estão tendo maior importância para os jovens, inclusive os cristãos? Será que o liísmo, eu gosto muito de neologismo, eu sou formado em português, eu sempre gostei de neologismo. Liísmo é por causa de Rita Lee, liísmo, né? Não existe não. Mas será se os jovens não estão querendo mais se aproximar dos conceitos da ovelha negra da família, do transgressor ou de casusismo, de que os heróis dele morreram de overdose? O pensamento gira. E quando o pensamento caminha e gira nessa direção, talvez se torne enfadonho, desinteressante querer ser um jovem bom, submisso e exemplar. Talvez as referências bíblicas e há de repente um desinteresse de olhar para as referências bíblicas e prefere ler os livros desse pessoal aí. De maneira, meus queridos irmãos, que vos convido a olhar para as Escrituras, nossa regra de fé e prática, nosso modus operandi, a nossa maneira de agir, de operar, o nosso modus cogitare, de pensar, que nos leva ao nosso modus vivendi, nossa forma de viver. As Escrituras nos fazem nos submeter aos mandamentos do Senhor. Nas Escrituras, sim, nós encontramos referências para nos espelharmos. E hoje, agora sim, olharemos para este jovem tão exemplar, chamado José, filho de Jacó, 11º filho de Jacó, primogênito filho de Raquel. Porque a história de Jacó, né, os irmãos conhecem. Enfim, a vida de Jacó é uma prova clara da graça de Deus. Se você olhar a biografia de Jacó, tirando a batalha no Vale de Jaboque, não escapa muita coisa não. Enganou o pai, enganou o irmão, depois foi enganado lá pelo tio, porque ele se apaixonou por Raquel, filha de Labão, mas Labão era espertalhão e disse tudo bem, e trabalhou 7 anos para conquistar Raquel, mas na hora de casar lá, Labão entregou uma mulher com véu, ele pensou que era Raquel, quando olhou era Lia. Aí ele disse, pô, eu quero Raquel, quer, então você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí trabalhou 14 anos para ter e se casar com Raquel, e ficou casado com Raquel e Lia. Deus fez de Lia uma mulher bem parideira. Lia teve 6 filhos. Numa primeira leva foram 4. Depois teve mais 2, já um pouco mais envelhecida. Então ficou uma lutinha interna, quem tinha mais filho lá na casa de Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Lia, ela e a serva deram 8. E Raquel com a serva deram mais 4, fechando 12. Formou a tribo de Israel. Então aqueles meninos estavam ali. Dentre esses filhos estava de fato José. E me chamou a atenção, meus irmãos, que aqueles meninos, e aí eu não vou entrar no mérito, se foram por consequência da vida pregressa de Jacó, que depois ele virou Israel, mas aqueles meninos de Jacó eram uma quadrilha.
quando eles não estavam na presença do Pai, eles aprontavam no deserto. Esse é o enredo da vida de José. Situa-nos geograficamente na região de Hebrom. A região de Hebrom fica na região sul ali da Palestina, como quem sai de Jerusalém, da região da Judéia, e desce em direção ao Egito, onde hoje é a faixa de Gaza. Era a terra dos filisteus no passado. Essa terra era chamada de a terra das peregrinações. Está descrito aí em Gênesis 35, versos 27 e 28, e complementarmente 37 e 1. A terra em que Jacó vivia era a terra em que Isaac viveu e morreu, e a terra em que Abraão viveu e morreu. Era a terra das peregrinações. Eles estavam estabelecidos ali. A história de José vai se desenrolar e nos conduzir a todos esses acontecimentos. Porém, o que eu quero refletir com os irmãos e extrair lições espirituais para nós, meus irmãos, é sobre a vida e o caráter de José. José, como eu já frisei, foi o 11º filho, filho de Raquel, a esposa mais amada de Jacó. O seu nome significa acréscimo, adição, mais um, por causa da oração de Raquel, que está no capítulo 30, versículo 1, e depois os versos 22 e 24 de Gênesis. Depois você dá uma olhadinha lá. Era o 2º filho mais novo, irmão de pai e mãe de Benjamim. Teve um papel fundamental para a preservação da nação de Israel. E, consequentemente, no plano redentivo, pois o Messias veio dessa nação que foi preservada. Ele é contado na galeria dos heróis da fé, o único dos filhos de Israel, de Jacó, que é registrado lá, e aqui eu não estou dizendo que os outros perderam salvação, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que dos filhos de Jacó, o único que está escrito lá é José. O único que está registrado lá é José. Isto significa que o mesmo agradou a Deus com sua vida, sobretudo por sua total e plena confiança em Deus. Dele lemos uma das maiores declarações de fé que há na Bíblia, conforme está escrito no final do livro de Gênesis, capítulo 50, versículos de 24 a 26. Ele disse: quando vocês forem para a terra prometida, leve os meus ossos. Meus irmãos, e aqui é impressionante como a Bíblia ela é totalmente interligada. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé, meus irmãos, fé não é ficar contando minuto ou segundo se Deus vai fazer. Fé é ter certeza que Deus vai fazer. Ele disse: olha, eu sei que Deus vai cumprir a sua promessa. Então, quando vocês forem, peguem meus ossinhos e enterre na terra prometida. Quantas promessas nós estamos aguardando aí há tanto tempo? Quantas coisas estamos esperando? É preciso aprender. Como fez os amigos de Daniel, jovens também, que quando Nabucodonosor fez aquela estátua e os sátrapas da época, e foi passado um decreto que todos deveriam se prostrar, e os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não se prostraram diante, e a punição era ser lançado na fornalha, e eles não disseram: o Senhor vai me livrar, não. Veja a convicção de fé e obediência e saber ao Deus que serve. Eles disseram: olha, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas fica sabendo que só a Ele nós prestaremos culto. Eles não barganharam com Deus. Eu sou tua serva, Senhor, eu sou teu servo, Senhor, não permita. Não,
Eles amavam a Deus, eles preferiram a fornalha a quebrar os primeiros mandamentos. Mesmo ainda sem ter uma percepção, já estava no coração deles que Deus deveria ser adorado. Provavelmente o que ouviu falar de Abraão e de Isaac por aí. Antes dos mandamentos, volte, os amigos de Daniel, eles já tinham os mandamentos. Eles preferiram a fornalha a quebrar a lei de Deus. E José do Egito confiou que iria para a terra prometida. Diante disso, meus irmãos, eu queria ver com os irmãos aqui pelo menos 5 lições da vida desse jovem. É um sermão biográfico. Que lições nós podemos encontrar deste jovem? Abra sua Bíblia no capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 1. Jacó habitou na terra das suas peregrinações e seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Verso 2. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos de seu pai. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila. Aqui são as servas, né? Bila, serva de Raquel, e os filhos de Zilpa, serva de Lia, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. 2 informações aqui, né? Vamos lá. Primeiro, era um jovem trabalhador. Ele contribuía para expandir o patrimônio da família. Primeira coisa que o jovem tem que entender, se ele quer cuidar bem da sua família, ele não pode ser perdulário, ele não pode ser gastador, ele não pode ser estragador, ele tem que ajudar o papai e a mamãe para que haja um desenvolvimento também financeiro da família. Porque o que tem de jovem filho hoje, que são filósofos existencialistas da lei de quem pariu Mateus que balance, né? Tem esse ditado, que diz assim: me botou no mundo, se vire. Eu já ouvi isso. Olha, vocês são, de fato os pais são responsáveis, mas o jovem filho que quer fazer o bem para a sua família, ele não pode ter essa mentalidade. Ele tem que ajudar em casa. E esse jovem aqui, ele contribuía para expandir o patrimônio da família. E jovem, 17 anos. Não era um adepto, como eu já disse, dessa filosofia existencial aí, do que quem pariu Mateus que balance. José era auxiliar de pastores de ovelhas. Ele ajudava os irmãos. E as ovelhas, aquele rebanho, era o bem da família. Um jovem que faz bem à sua família é trabalhador, e não gastador, e não explorador. José trabalhava. Outra coisa que nós aprendemos do jovem José aqui: José era inconformado com o erro. Verso 2, a parte B. Diz assim, não é? Lá no final: e trazia más notícias deles a seu pai. Talvez no primeiro momento, algum de vocês tenham pensando assim: ele era dedo duro. Mas a história de José vai contar que, de fato, ele era santo assim. Ele não estava fazendo média com Jacó. Ele repetiu a sinceridade e a verdade lá na casa de Potifar, amigo. Era do caráter dele. Deus era com ele. E aí os irmãos dele tudo indica que era um negócio pesado. Porque se você der uma olhadinha no capítulo 38, Judá foi em busca de uma mulher cananeia. A família não queria, ou seja, veja o ambiente fraternal. Os próprios irmãos
planejaram matar José. Veja que era uma sociedade, uma fraternidade, uma irmandade, um ambiente um tanto quanto complicado. E José manteve-se o quê? Firme. Pai, Judá, Rúben, se bem que esses aqui eram os filhos de Bila, né? Issacar e os outros, Dotã. Esse povo aí, estava fazendo isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí eu estava pensando, sabe em quê? Quem ama, confronta para que não veja seu irmão ir para o abismo. Quantas vezes a gente diz assim, oxe, vamos meter nisso nada? Deixa lá. Mas um jovem que quer o bem da família, não se conforma em ver os seus familiares indo para a ruína. Ele batalha e às vezes confronta. Mas a gente tem tanto medo de ser rejeitado pelos outros, né, que a gente prefere ver os outros irem para o abismo. José não. José era trabalhador, não se conformava com o erro para o bem dos seus familiares. Paulo escreve em Romanos capítulo 2, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No momento em que José resolve confrontar os seus irmãos, ele está se oferecendo como um sacrifício. Tanto é que os irmãos quiseram matá-lo. Por quê? Ele foi em frente. Aí o verso 2 vai dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos mais preocupados em ficarmos na boa com a galera, que não temos coragem de dizer, olha, está errado isso aí. Esse texto aqui me faz refletir, até me emocionar o seguinte: eu e meu pai, nós nunca nos abraçamos. E ele morreu. Não vou mais conseguir dar um abraço em meu pai. Por uma série de fatores. Um abraço. Sabe aquele abraço de pai e filho? Desse aqui que José se agarrou no pescoço. Depois pode ler a história dele, que ele se abraça ao pai dele lá na frente, como ele se abraçou para os irmãos. O cuidado da família é um negócio que a gente não pode negligenciar, não. Vai passar. Ame quem tem de amar, abrace quem tem, chore junto. É uma coisa que eu nunca vou poder experimentar mais. José era inconformado com a situação dos seus irmãos. Terceira lição que nós aprendemos com esse jovem aqui é que ele era submisso e cativante, meus irmãos. O pai dizia, vai, ele ia. Depois vai de novo. Os irmãos voltam. Jacó não tinha um passado digno de honra, digamos assim. Deus foi que agraciou na vida dele. A historiografia de Jacó era inclusive o nome dele, que na sua versão grega é Tiago, era de usurpador, enganador. E a vida de Jacó, para mim, é uma prova clara da doutrina da graça de Deus. Não obstante a tudo isto, era obediente e amável ao seu pai. O filho não tem que obedecer ao pai porque o pai é bonzinho, não, porque é pai. É pai, é uma autoridade. A questão é que, por isso que eu falei no início, o pensamento. Como é que está a questão de autoridade na cabeça do jovem? Se ele hoje tem mais conhecimento por causa das novas tecnologias do que os pais. Mas José obedecia. E isso cativava o pai. Ele era amigo de Jacó. Jacó tinha confiança nele. Ele era o gerentão. Olha, vai lá, vai ver o que é que os teus irmãos praticamente estão fazendo. Quando ele chegou em Siquém, não estava. Tinha se mandado para Dotã. Não sei se foram para fazer outra coisa lá. Aí Jacó mandou ele ir novamente ver os irmãos.
iam passando uns mercadores lá e perguntou: vocês viram um grupo, os meus irmãos que estavam com o rebanho? Não, eles saíram daqui, acho que foram para Dotã. Quando chegou lá, de longe, os irmãos disseram: lá vem um sonhador. E os irmãos já conhecem essa história do sonho de José. Oxe, vamos matar ele? Ó, os irmãos, pensa aí numa fraternidade homicida. Para pensar em matar José, foi que tinha um com mais juízo, que era Rubem, e disse: não, vamos vender. Ou melhor, um deles lá disseram: não, vamos vender. O que veja só, acho que foi Judá, o Levi, foram os mais velhos, e disse assim: o que é que nós ganharemos matando? Veja só o que passou na cabeça dos irmãos. Vamos fazer dinheiro, homem, com ele. Eles acharam que matar era pior. E José ali, quieto, jogaram no poço, inventaram uma mentira lá para Jacó e venderam para os mercadores midianitas que iam para o Egito, arranjaram a roupa dele, sujaram lá de sangue de um animal, enganaram, do jeito que Jacó, veja só, do jeito que Jacó enganou, os filhos enganaram ele. E José foi vendido lá. Mas era um jovem submisso e cativante, ele obedecia ao pai, tanto é que o pai fez uma túnica bem valorizada para ele. Uma quarta lição aqui, meus irmãos. José era um jovem em comunhão com Deus. Deus fazia tudo prosperar em suas mãos, por mais simples que fosse a tarefa doméstica. Eu achei isso fantástico, magnífico. Qual era o trabalho? Ele foi observado por Potifar, e ele era um doméstico. Qual era o serviço que ele tinha lá? Um serviço simples. De repente limpar um banco lá, varrer um pouquinho a casa, cuidar de um bichinho que tivesse lá. Mas ele fazia como se tivesse fazendo a coisa mais importante do mundo, e o negócio desenvolvia dentro da casa de Potifar. O jovem que quer abençoar a sua família, ainda que ele estivesse na casa de Potifar, por mais simples que seja a sua tarefa, faça o melhor, porque agrada a Deus, agrada ao Senhor. Deus fazia tudo prosperar em suas mãos. Não eram grandes coisas, era cuidar das questões domésticas da casa de Potifar. Então, hoje em dia é uma megalomania, uma mania de grandeza. Todo mundo já quer começar de cima. Olha, eu só me caso, o jovem mesmo que quer casar, eu só me caso quando tiver 1 milhão na conta. Não vai casar nunca, meu irmão. Não quer construir na humildade das coisas. José fazia bem feito, tarefas simples. Quem é fiel no pouco, meu irmão, é fiel no muito. José era assim. Ele fazia bem feito. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito, diz Lucas 16:10. E esta postura atraiu a atenção de Potifar. José mortificou seus desejos lá na casa veja quantas lições. Ele tinha comunhão com Deus. O jovem que tem comunhão com Deus, ele faz o melhor e ele foge do pecado. A mulher lá do Potifar, acho que era uma mulher bonita, não sei, mas José disse que era de boa aparência. Agora você imagina um jovem, os hormônios, porque José tinha as mesmas necessidades que qualquer um jovem tem. Agora, o que é que segurava José? Isso é impressionante. Honra ao seu Senhor, mas sobretudo honra a Deus. Ele disse lá, olha o capítulo, veja no capítulo 39. Capítulo 39. Depois da tentação lá da mulher de Potifar, versículo 8, né? Ela disse, verso 7 no final: venha para a cama comigo. A bicha era danada. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe na casa, porque eu estou aqui, tudo que tem ele passou às minhas mãos,
Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ninguém estava vendo. Não era obrigado ninguém ver, para você obedecer. Mas ele tinha consciência, amigo, de que Deus era que estava sendo afrontado. José era um jovem que tinha comunhão com Deus. Comunhão com o Senhor. Ele já estava cumprindo ali, né? Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, antes da lei existir. Antes da lei existir. Respeitou o chefe dele, mas sobretudo, pecaria contra Deus. Quinta e última lição da vida desse jovem aqui, é uma leitura desse capítulo 45 que nós fizemos. Uma grande fome. Deus deu o dom de interpretação de sonhos a José. Mas José não usou aquilo para autopromoção. Não. Ele usou aquilo para abençoar. Ele foi preso porque rejeitou pecar com a mulher de Potifar. Foi lançado na prisão. Lá tinha um copeiro e um cozinheiro. Eles também tiveram sonhos e estavam angustiados, que não sabiam entender o que era o sonho. Mas Deus tinha dado a José o poder de interpretação e disse que houve. Não se angustie, conta para mim, porque Deus é o Deus. Aí, veja só, o jovem que faz bem a sua família, ele é um adorador, que ele tributa tudo a Deus. Ele disse, Deus é o Senhor das revelações, Ele que interpreta. Conta para mim. Ele nunca puxou para ele qualquer glória. Ele interpretou de um ia escapar, o outro ia morrer, e de fato foi o que aconteceu. Só que ele disse, porque escapou, disse, olha, se lembre de mim, quando você sair. Oxe, o cozinheiro esqueceu. Ficou livre, esqueceu José por mais 2 anos na prisão. 2 anos depois, e aí você pergunta, mas lições que estão ali ao redor, ser crente consagrado, meus irmãos, não significa que a gente não passe por dificuldades, não. Até por esquecimentos. 2 anos depois, quem teve agora um sonho aterrorizador foi o faraó. Aí o cozinheiro lembrou, lá na cadeia tem um rapaz que interpreta os sonhos. Lembrou dele. E quando ele veio, ele de fato desvendou o que ia acontecer para o faraó. E o faraó chamou para junto de si. Quando ele estava lá em cima, segundo o homem do Egito, na interpretação dos sonhos, disse que ia ter 7 anos de fome e de seca. Chega os irmãos dele, os mesmos que, vamos matar? Não, vamos vender. Viemos trocar aqui uns produtos que nós temos por comida. José conheceu, lembrou dos irmãos e os irmãos não conheceram, né? Tem um ditado que diz, né? Quem bate, esquece. Mas quem leva, não esquece. Eles esqueceram de José, mas José não esqueceu deles. Mas, meus irmãos, um jovem que faz bem à família tem um coração perdoador. Ele começou a tratar com os irmãos, e sei que no final, no capítulo 45, que é aqui nós já lemos, ele traz os irmãos para junto da sala dele lá, e ele abre o coração e diz, eu sou José. Ele não disse, sou José, segundo o governador do Egito. Ele disse, eu sou José, vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Mas não fiquem tristes não. E aí, lição, esse versículo, esse capítulo, mas não fiquem tristes não. Porque não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me mandou para aqui para preservar vocês e a nação.
Depois ele no final pergunta: meu pai está bem? Diga a ele que venha, que eu estou bem, sou poderoso, que venha para junto de mim, que eu quero ele bem pertinho de mim. Perto do final ele abraça Benjamim, seu irmão, e olha o que ele faz com os irmãos que venderam ele para o Egito. Versículo 15. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Um jovem que faz bem à família, perdoa, ama, beija, abraça, porque é assim que Deus quer, na minha, na sua, nas nossas vidas. Nunca abracei meu pai, e não vou mais poder abraçar, mas abraço os meus filhos, e quando eu for lá em Juazeiro, na Bahia, ver meus irmãos, eu vou abraçar os meus irmãos. Vamos deixar de ter coração duro. A emoção faz parte da vida cristã também. Demonstrar o que sente com amor e com sinceridade. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém.